Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: André, você também pode fazer uma análise de relação entre mãe e filha ou só faz de casal? Mãe tóxica, acredito que tenha inveja, pois tem uma vida que ela queria ter quando jovem. Como agir? Sofro. Bom, primeiro que não, né? Não faço só análises de relacionamentos amorosos. Uma coisa é você ser especialista nisso, outra coisa é só atender isso. Tanto que os meus atendimentos, quantos são os casos, por exemplo, hoje mesmo. Hoje mesmo eu tive 2 atendimentos que não tinham nada a ver com relacionamento amoroso. Um é uma relação entre mãe e filho pequeno, hein? Que já está dando trabalho. E um outro atendimento era em questão de relação profissional. Então, conflitos que estão acontecendo ali no âmbito profissional. Então, olha só, mãe tóxica, acredito que tem inveja, pois tem uma vida que ela queria ter quando jovem. Primeiro, gente, que isso aqui já é uma relação bem delicada, porque já é uma relação onde, supostamente, né, dentro daquele quadro ideal, eu deveria receber apoio, carinho, afeto, incentivo. Então, é isso que a gente imagina dentro daquele âmbito geral, eu deveria receber numa relação com a minha mãe. Segurança, uma outra coisa. Supostamente eu deveria receber segurança. Como eu disse, apoio, incentivo, carinho, tudo isso deveria receber da relação que eu tenho com a minha mãe. Agora, quando uma mãe demonstra ter inveja da filha, então por aí vocês podem imaginar o quadro de confusão emocional que isso gera. Porque bagunça tudo dentro de mim. Porque dentro desse contexto, desse âmbito geral, desse senso comum, eu deveria receber o oposto disso. Não inveja, não uma relação de competição onde parece que então a minha mãe está disputando comigo. E aí vira uma confusão e justamente por essa confusão, por vezes, começar já na minha infância, e a infância é caracterizada justamente por eu não ter senso crítico. Eu sou criança, então a chance das coisas terem ficado bagunçadas dentro de mim e eu me considerar errada é enorme. Por quê? Criança, não tenho senso crítico, então a minha mãe, ela está competindo comigo, automaticamente começa a querer me diminuir, me colocar para baixo e eu me sinto o pior dos seres e acredito que algo esteja errado comigo. É aí que as coisas começam às vezes a ficar azedas já. O entendimento, a visão que eu começo a fazer sobre mim já começa de maneira totalmente errada. Então, vamos falar algumas coisas, né? Então, primeiro, reconheça alguns sinais. Será que de fato, não é, a minha mãe tem inveja de mim? Então a gente pode reconhecer alguns sinais, ainda que eles sejam sutis, mas a gente pode buscar aqui reconhecer alguns desses sinais. A minha mãe fica fazendo críticas constantes, mesmo que eu esteja fazendo coisas boas. A minha mãe tenta minimizar as minhas conquistas. Então, por exemplo, ai mãe, tirei 10 na escola, não fez mais do que obrigação. Queria eu ter podido só estudar. Você só estuda. Só faltava não ter tirado 10 mesmo. Então, ela tende a minimizar as minhas conquistas. Gera uma certa competitividade. Então, por exemplo, parece que a minha mãe está tentando se arrumar mais que eu, porque ela quer ficar mais bonita que eu. Bom, há casos em que isso beira o ridículo. Em que a mãe começa até a querer usar roupas mais curtas que a filha. Começa a querer andar até com aqueles shortinhos da Carla Pérez. Então, chega num ponto que começa a ficar ridículo até. Eu, na verdade, sinto falta de apoio ou até sabotagem. Parece que a minha mãe começa até a querer me sabotar. Sabe coisas que acontecem às vezes no âmbito com amigas? Parece que uma amiga sua começa meio que querer te sabotar. Não é uma amiga.
que na verdade não é nem amiga, né? Não, não é uma amiga, é a sua própria mãe. Que triste, não, gente? Bom, um outro ponto que a gente precisa considerar aqui, isso parece clichê ou frasezinha pronta, frasezinha de consolo, mas não é, é verdade. Você precisa entender que esse tipo de atitude fala muito mais dela do que de você. Então, isso aqui não é frasezinha de efeito, não é para ficar consolando. Não, isso é fato. E isso fala muito mais dela do que de você. Quando a gente entende isso, então, por exemplo, ela fica me querendo colocar para baixo. Sim, a minha mãe, na verdade, estava competindo comigo. Sim, André, essas coisas que você falou que chegava a beirar o ridículo, aconteceu. Então, isso fala muito mais dela do que de você. Ela que tem problemas para serem resolvidos, que deveria ter trabalhado isso em terapia antes de tentar ser mãe, mas poderia estar indo trabalhar isso agora, claro, nunca é tarde. Então, ela tem problemas. Então, quando a gente está dizendo que isso fala muito mais dela do que de você, é verdade, não é frase de efeito. Por quê? Porque senão eu fico pegando os problemas para mim. Eu começo a achar que tem algo errado comigo. Reflexo da criança. Repito, a criança não tem senso crítico. Então, eu internalizei isso como se eu fosse errada, como se, sabe, eu me olho de uma maneira distorcida. Só que agora eu preciso entender que essas atitudes não é porque eu sou errada, porque eu devo ter alguma coisa errada a ponto da minha mãe ter inveja de mim. Não, não sou eu o erro. É ela. Essas atitudes dela não é porque eu sou uma pessoa ruim. Essas atitudes dela é por causa de coisas desequilibradas dela. Então, isso fala muito mais dela do que de você. Então, presta atenção. Mães que, por vezes, têm inveja da filha, elas têm questões não resolvidas dentro delas. Na verdade, são frustrações não resolvidas dentro delas. Baixa autoestima. Por vezes, elas se sentem ameaçadas pelo crescimento da filha. Só que é óbvio, isso não justifica agirem desse jeito, certo? Então, não é porque eu tenho frustrações dentro de mim, baixa autoestima, que eu vou agir assim em relação à minha filha. Senão, parece aquele cara que ele tem insegurança, ele acha que vai ser traído, ele é inseguro, e aí, então, eu acho que eu vou ser traído, então eu vou lá e traio. Entende que não faz sentido? Então, não é porque elas têm isso que justifica elas agirem assim. É como eu disse, elas deveriam ter buscado tratamento antes de tentarem ser mães. Deveriam ter resolvido, ter buscado terapia. Então, não justifica agirem assim. Mas a gente acaba entendendo o que está acontecendo lá. E entendendo, eu paro de pegar para mim o que não é meu e começo a usar um filtro, porque agora eu sou adulto, não sou mais criança. Então agora eu passo a usar um filtro. Eu não levo mais em consideração as atitudes da minha mãe. Eu entendo o que está acontecendo ali e agora eu tenho um filtro. Eu não permito mais que aquilo me atinja. Um outro ponto aqui. Estabeleça limites saudáveis. E por que eu tenho que estabelecer esses limites? Porque eu tenho o direito de me proteger emocionalmente. Limite o quanto você compartilha as suas conquistas ou as suas futuras conquistas, os seus projetos. Se você percebe que isso sempre pode virar algo negativo. Ou seja, quando parece que eu tenho conquistas, né? Parece que a minha mãe fica azeda, é a hora que ela fica mais agitada para querer me diminuir. Então, eu paro de compartilhar essas coisas. Você pode começar a usar também frases calmas, porém firmes. Eu estou falando com calma, com tranquilidade, mas com firmeza. Prefiro não falar sobre isso se for para eu me sentir diminuída. Então o que eu estou falando para minha mãe? Que eu não estou falando sobre esse assunto, que eu não estou falando se for para eu me sentir diminuída, porque assim, todas as vezes que eu falo sobre isso, parece que a mãe quer me diminuir. Então tá vendo? Eu começo a mostrar, olha lá, que eu não sou mais aquela criança tontinha, que eu tô sacando o que tá acontecendo aqui. Mas tá vendo? Eu tô falando de uma maneira muito calma, tá? Mas eu tô falando com firmeza. E eu tô mostrando que eu tô sabendo interpretar o que tá acontecendo aqui. E você, claro, cuide você da sua autoestima. Então, assim,
Não permita que comentários invejosos apaguem as suas vitórias. Olá, eu não sou mais a criança que eu preciso, portanto, dos aplausos e da validação da minha mãe. Ai, mãe, tirei 10 na escola e eu preciso que ela valide esse 10, eu preciso que ela... Eu não sou mais aquela criança, certo? E eu tenho que entender que a minha mãe tem um problema. Se ela não resolveu ou nem buscou resolver e não vai buscar resolver, mas eu estou resolvendo os meus. E eu deixei a criança no passado e entendi quem é minha mãe. Então eu não preciso mais dessa validação, certo? Então eu não permito mais que comentários invejosos, que qualquer comentário tóxico da minha mãe apague ou minimize as minhas vitórias. E por fim, avalie se existe espaço para o diálogo. Se você sente que tem abertura, você pode tentar conversar com ela. Mãe, às vezes eu sinto que as minhas conquistas te incomodam. Eu queria que a gente se apoiasse mais e que você ficasse feliz por mim. Fala a verdade, hein? Uma frase dessa, meu bem, se uma frase dessa não coloca minha mãe no lugar dela, não faz ela ficar assustada, então ela não tem jeito mesmo. Agora, se ela for muito reativa, o que você está falando? Você tá não sei o quê? Então, talvez eu tenha que estabelecer mais limites ainda. E assim me proteger emocionalmente. Ah, André, será que limites assim, talvez eu me afastar da minha mãe? Sim, por vezes sim. Tem mãe tóxica, tem mãe narcisista, que eu tenho que às vezes me afastar sim. Porque estar junto me deixa num ambiente, sabe, que me enlouquece. Então sim, às vezes o afastamento, por isso que, tá vendo? Antes da gente chegar nisso, olha quanta coisa que a gente foi falando aqui. Porque o ideal seria que não chegasse nisso, né? Que eu mantivesse contato com a minha mãe, até proximidade mesmo, né? Eu me manter próximo dela. Seria o ideal. Mas, se não é possível, eu preciso me proteger emocionalmente. Lembrando a você que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações dos atendimentos que eu faço. É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. É o meu nome transformado em site. Lá vai ter todas as informações, como funcionam os atendimentos, os valores, tudo certinho. Lá também tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.